Espírito. Então são 3 orações. O título dessa mensagem é as 3 orações de Jesus no seu propósito. Então Jesus ele faz 3 orações que nós vemos que ele se entrega a Deus através das orações. E nós olhando assim para essa mensagem, nós vemos que muitas vezes nós paramos em algumas dessas orações. Antes da aprovação, Jesus ele apresenta a Deus se havia alguma possibilidade dele não ir para a cruz, porque ele sabia que ia ser sofrimento, humilhação, muitas pessoas iam rejeitar, muitas pessoas não iam acreditar, muitas pessoas não iam querer, muitas pessoas iam rejeitar a graça de Deus, muitas pessoas iam zombar. Tudo isso Jesus já sabia. Mas mesmo assim, no final de toda essa oração, ele disse: Pai, que seja feito não a minha vontade, mas a tua vontade. Então qualquer negócio que a gente for entrar, nós precisamos apresentar a Deus. Nós precisamos apresentar o que nós vamos fazer, o que a gente precisa nessa terra. A gente precisa apresentar o nosso casamento, nós precisamos apresentar o nosso trabalho, precisamos apresentar o nosso ministério, a nossa vida pela manhã. Nós precisamos apresentar. Então aquilo ali era apenas o início. Então nós vemos que muitas pessoas antes disso, elas mesmas já recuam antes dessa oração, porque pessoas que abandonam o seu chamado, pessoas que apresentam a Deus uma coisa e agem por sentimentos e não esperam a resposta de Deus, não esperam o que Deus irá dizer através da palavra, através de alguém, falar ao seu coração, e ainda que ela ache que ela está continuando a seguir, ela está voltando das coisas de Deus. Vou dar um exemplo: pessoas que estão na igreja e estão passando por dificuldades, família, estão passando por dificuldade financeira, mas ela recebe uma palavra dizendo que ela tem um chamado, e na primeira oportunidade de estudo, na primeira oportunidade de trabalho, elas oram dessa seguinte maneira: se Deus quiser, eu vou trabalhar, está na mão de Deus. Mas Deus lhe deixou o poder da decisão para a gente escolher se a gente vai ou não. Porque o primeiro plano de Satanás foi o quê? Trazer Jesus, ou transportou Jesus e mostrou todas as glórias do reino. Então muitas pessoas estão sendo transportadas para longe de Deus, porque por causa do desejo do seu coração, de querer ter, de querer ser, aí transportam: não, eu vou, mas eu vou voltar para fazer a obra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, se apoiam em outros versículos, mas são transportados para longe. Então nós vemos aqui que muitas pessoas param aí nessa primeira oração, e no meio da cruz, no meio do propósito, Jesus, ele olha para baixo e vê todo mundo zombando, vê todo mundo ali maneando a cabeça, todo mundo desacreditando: não eras tu que salvava os outros, salva a ti mesmo. Aí Jesus vem e faz a outra oração: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa oração aqui é a oração aonde muitos também voltam. Muitas pessoas voltam porque elas dizem: eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo tudo isso, e as pessoas estão me rejeitando, as pessoas elas não acreditam em mim, eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Todo mundo quer fazer a gente de besta, quer fazer a gente pensa que nós não temos uma vida. Muitas pessoas, através desta oração, não conseguem fazer esta oração. É o que Jesus disse: aquele que fala mal, fale bem. Aquele que te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Aquele que lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Orai por aqueles que vos perseguem, vos odeiam. Então nós vemos que
Jesus estava cumprindo a oração. Quando ele diz orar e vigiar, ele já tinha orado no Getsemane. Ali no meio da provação, ele já estava orando também pelos seus discípulos, já estava orando por todas aquelas pessoas ali. Olhando para baixo, não tinha nenhum discípulo ali, todos tinham fugido, todos tinham abandonado, um tinha traído, outro tinha negado a Cristo, mas ele mesmo assim disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E no versículo, na última oração que Jesus faz, ele faz a oração dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa foi a última oração de Jesus. E no momento que ele orou, ele morreu. Então nós vemos aqui que Jesus, antes disso, ele faz um clamor citando o Salmo 89, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então nós vemos ali Jesus citando aquela oração do Salmo, e quando ele citou aquela oração, ele não ouviu resposta alguma, mas mesmo assim ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus aqui ele nos dá exemplo de como entrar em uma situação difícil. Devemos orar no momento que a gente entra, no momento que estamos passando por dificuldade, e nós temos que entregar a Deus, ainda com resposta ou sem resposta. Nós devemos entregar a Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos conflitos dentro de nós, porque ali Jesus ele clama a Deus, cita o Salmo, cita a palavra, demonstrando que aquilo ali está se cumprindo nele. E ali na última oração ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Às vezes a gente quer entregar quando tem um sinal, quando tem alguma coisa acontecendo, quando está dando certo, quando parece que está tudo prosperando. Mas no momento difícil, às vezes a gente tem até vergonha de dizer: não, mas foi eu que me endividei, foi eu que errei, foi eu que falhei. Deus não tem nada a ver com isso, sou eu que tenho que resolver meu problema. Não, Jesus não tinha nada a ver com o nosso problema, mas ele pagou os nossos pecados. Os pecados eram nossos, não eram dele. E mesmo assim ele entregou para Deus: e Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então os nossos problemas nós devemos entregar para Deus, ainda que sem saber, ainda que não tenha resultado algum naquilo que a gente está fazendo, ainda que parece que ninguém acredita, mas nós devemos entregar para Deus. Então Jesus ele nos dá um exemplo de como entrar e como sair, como devemos orar e como devemos agir no meio da dificuldade, porque no meio da luta Jesus ele demonstra perdão. Na primeira oração ele demonstra perseverança e incentivação. Ele ora ali no primeiro momento de oração, depois ele volta de novo, incentiva os discípulos a orarem, 1 hora pelo menos, e ele insiste em orar, e depois o anjo o conforta, e depois no meio da dificuldade ele ora pelo aquele povo, e na última ele demonstra total confiança em Deus. Total confiança quando ele entrega o seu espírito a Deus. 30 anos, 34 anos mais ou menos, no momento em que ele poderia ter: agora que eu quero viver mais, agora que eu estou no auge da minha fase adulta. Nós não vemos Jesus se preocupando com a sua morte, nós não vemos Jesus se preocupando com aquilo que ele ia ter, mas ainda fazendo uma reunião dizendo: fazer isto em memória de mim, porque ele tinha total confiança em Deus. Então é assim que nós devemos agir. Não é fácil, mas é isso que o Senhor nos ensina, que devemos orar em todo momento, sempre em oração, em constante oração. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor.